Olá, pessoal! Olá, sejam bem-vindos, todos vocês, ao nosso curso de BNCC da Educação Infantil, tá? Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Quero aqui agradecer imensamente a confiança nas saberes compartilhados e também a confiança no meu trabalho, tá? Guardando aqui os demais entrarem na nossa aula de hoje, primeira aula, BNCC da Educação Infantil. E nos últimos dias me perguntaram que era BNCC, eu só professor entende isso daqui. Então, creio eu que a maioria de vocês são professores ou estudantes da educação, fazendo suas faculdades, seus cursos, que querem entender melhor o que é a BNCC da Educação Infantil, o que é esse documento, para que serve. E é muito bom, gente, desde já, vocês terem isso no currículo de vocês, tá? Esses cursos na área da BNCC, na área da legislação educacional, porque ele fundamenta o trabalho do professor, tá bom? Eu me chamo Auri Braga, sou pedagogo, sou licenciado em Educação Física, Filosofia, Ciências Biológicas, tenho formação na área de Educação Básica, como legislação, tenho formação também em metodologias de ensino pedagógico, sou especialista em neuropedagogia, psicopedagogia, também alguns cursos na área da tecnologia, enfim, tá? Mas o importante hoje é que vocês entendam um pouquinho sobre a BNCC, um pouquinho sobre como esse documento ele se apresenta aí para o trabalho do professor dentro da sala de aula, junto com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, certo? Gente, o nosso encontro, tá? Algumas informações iniciais do nosso encontro. O nosso encontro, ele vai acontecer, tá? Semanalmente, como já havia combinado com vocês. Esse curso, as inscrições foram gratuitas, o curso em si é gratuito, você participar das aulas, participar lá do grupo, tá? Porém, o material no final que eu vou apresentar, ele faz parte do material que o professor, ele produz. Então, assim, quando terminar o curso de vocês, se vocês quiserem o certificado, vocês me procuram, que eu encaminho vocês para o setor responsável e vocês fazem a aquisição do certificado de vocês e do material também que vai ficar no Drive, tá bom? Então, vamos aqui estudar. O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Eu trouxe para vocês aqui uma metáfora, gente. Uma metáfora é uma figura de linguagem onde vocês vão entender um pouquinho o que é a BNCC de forma mais clara, de uma forma mais simples, tá? Porque acontece que muitas pessoas têm medo não, né? Palavra muito, mas as pessoas têm muito receio em falar sobre a BNCC porque julgam não conhecer o documento. O objetivo da aula de vocês, esse curso, é vocês conhecer a BNCC da educação infantil, tá? O que é que rege esse documento, por que ele é obrigatório, quais são os erros e os acertos que o professor da educação infantil ele faz dentro de uma sala de educação infantil. Primeira coisa que a gente vai ter que entender na aula de hoje, começando a entender, é que a educação infantil, gente, ela é dividida em duas etapas, tá? Duas etapas. Anota aí no teu caderno, anota no teu diário de bordo, no teu celular, mas anota essa informação. A educação infantil, ela começa, certo? Do 0 e termina aos 5 anos de idade. Ou seja, a educação infantil, ela se divide em duas. A primeira, que vai de 0 a 3 anos, que eu coloco como um creche, tá? A creche de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. A criança não é obrigada a ir para a escola, tá? Dentro dos parâmetros aí da LDB. Agora, a segunda etapa da educação infantil, que é a pré-escola, tá? Que vai de 4 anos e 5 anos, é obrigatório a criança estar na escola,
tá? Então, a educação infantil se divide entre creche, 0 a 3, e pré-escola, 4 e 5 anos, tá bom? E a BNCC, ela vai dar esse fundamento, ela vai dizer como é que isso tem que acontecer, o que é que deve ser ensinado dentro dessas etapas, como que o professor tem que desenvolver para que a criança consiga ter ali um desenvolvimento mais completo. A educação infantil prepara o aluno para as séries iniciais, as séries seguintes, ou seja, é um trabalho muito importante o que é feito nesta etapa e também o teu trabalho como professor ou profissional da área que trabalha dentro de uma educação infantil precisa ter a importância que vocês têm para o desenvolvimento humano, tá? Primeiro ponto, gente, a BNCC, ela não é um trilho, ou seja, ela não é uma cartilha que vai te dizer passo a passo o que tu tem que fazer, de como é que tem que ser. A BNCC, ela é o caminho, ela vai te orientar, pois a própria BNCC, na própria BNCC, existe essa ideia, tá? É, essa, essa ideia prática mesmo de que a BNCC, ela precisa que os seus conteúdos, que os seus assuntos, eles sejam dentro de uma realidade mais regional, voltado para aquilo que a criança ela vivencia. Por isso que nós colocamos a BNCC não é o trilho, ela é a bússola, tá? Ela não é a receita, mas elas são as orientações de como você pode e deve desenvolver um trabalho direcionado dentro da sala de aula. Reitero, BNCC ela não é uma receita pronta, tá? Ela é uma orientação de como você desenvolver o seu trabalho, mas que não fuja do que se propõe os direitos da criança, tá? Primeiro ponto, a BNCC ela é um documento normativo, ou seja, existem orientações do que se deve ser ensinado. Como você vai ensinar, aí é com você e a sua realidade da tua turma, ok? Tem que respeitar essa realidade também, mas a BNCC, primeiro ponto que você precisa saber, tá, professor? Que a BNCC, ela é um documento normativo, ou seja, são orientações, tá? Do que se deve ensinar. A BNCC, ela também traz um olhar de ser uma garantia de equidade, direito de todos, como eu sempre falo e reforço essa ideia. Se uma criança estuda no Ceará, no Infantil 4, e ali vocês vão observar que tem os campos de experiências, os direitos de aprendizagem, que a gente vai ver mais à frente, tá? Se uma criança que está vivenciando essas experiências aqui, no Ceará, vai para o Rio Grande do Sul, a escola pública do Rio Grande do Sul, dentro da ABNCC, também precisa vivenciar esses direitos e esses campos de experiência com a criança, para que ela não perda o seu desenvolvimento, ou que não tenha uma defasagem aí na sua evolução como criança ou como pessoa, ok? Por isso que ela é um trabalho de equidade. Outro ponto também, ela foca em competências. Primeiro, o saber, mais o fazer e mais o ser. Ela ensina, ela traz diretrizes e orientações para que o professor, ele adquira esse conhecimento, adquira esse saber, tá? Ela traz diretrizes de o professor para que o professor consiga fazer esse conhecimento na prática e que ele seja esse agente atuante na educação infantil. Isso também, gente, vai para a criança. Quando o ensino ele é estruturado, quando o ensino ele segue diretrizes, tá? Ele segue fundamentos, automaticamente ou quase que automaticamente, a criança ela vai entrando dentro desse eixo de formação. Como, por exemplo, o saber. A criança ela vai entendendo o conceito do que é saber, do que é aprender. Ela vai pegar esse conhecimento, vai levar para o dia a dia dela, vai fazer isso acontecer. E, posteriormente, ela se torna produto deste conhecimento. Um exemplo bem claro para vocês é sobre o ensino do meio ambiente,
quando eu levo conhecimento para a criança, que devemos colocar o lixo na lixeira, separar o lixo, pois se eu não fizer isso, vai maltratar a natureza, enfim. A criança vai se apropriar desse conhecimento, desse saber. Posteriormente, ela vai realizar as ações, ela vai começar a tratar diferente o seu lixo. E isso vai se tornar tão natural dela que quando ela sair da escola e outros ambientes, ela vai começar a fazer isso de forma inconsciente. Ou seja, ela se tornou produto daquilo que foi ensinado. A educação infantil ela começa a ser tratada por esse olhar dentro dessa BNCC, tá bom? A BNCC, ela define o que se ensina, mas é você, professor, que define como fazer, tá? O documento, ele diz o que tem que ser trabalhado naquela etapa, mas é você, professor, que vai dizer como que você vai trabalhar. Você que vai definir ali a sua didática, a sua metodologia dentro do teu espaço de trabalho, porém, sem fugir das orientações maiores que a BNCC, tá bom? A BNCC, ela define o quê? Que toda e qualquer prática pedagógica na educação infantil deve estar alicerçada em 2 conceitos inseparáveis, ou seja, a BNCC ela é bem clara, o documento diz que tudo que o professor da educação infantil for fazer, tá? Dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, se envolver as crianças, ela precisa estar fundamentada em 2 conceitos que não se separam, que é, eu até coloquei aqui para vocês entenderem melhor, os eixos estruturantes. Eu coloquei aqui, gente, eu juntei as duas para ficar aqui o mnemônico para vocês lembrar com mais facilidade, tá? É brincação. Os eixos estruturantes, eu coloquei brincação, que nada mais é do que brincadeira e interação, tá? Ou seja, a aula do professor, o planejamento do professor para atuar na educação infantil, precisa ter como base principal a brincação. Ou seja, a brincadeira direcionada, saber por que está brincando e o que se quer com aquela brincadeira, e as interações, para que a criança desenvolva a sua percepção de si, do outro e o ambiente diferente do da casa dela. Brincadeira mais interação, brincação. Ao mesmo tempo que ela brinca, que ela aprende, ela interage com os seus pares e cresce e se desenvolve dentro de um ambiente social. Isso é um direito, tá? São os eixos estruturantes, na verdade, que ela precisa desenvolver dentro das aulas programadas e planejadas pelo professor. Brincadeiras. As brincadeiras, gente, eu trago aqui como brincar, como ocupação, tá? Montessori já trazia essa ideia que a criança, ao brincar, ao tentar fazer algo, ela vai desenvolver habilidades. Então, o brincar é a ocupação principal de uma criança de até 5 anos. Não é um passatempo, mas a forma como ela investiga a realidade, desenvolve o corpo, as emoções e o raciocínio. Por meio das brincadeiras, as crianças elas vão desenvolver de forma diferente, de forma natural até, tá? Conceitos de realidade, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções e sobre o seu raciocínio. A brincadeira, ela proporciona isso. Já as interações, a criança ela vai aprender na relação com o outro. Esse outro, ele vai ser o adulto, vai ser outras crianças, vai ser as pessoas idosas, vai ser todas as pessoas as quais aquela criança vai ter contato durante a vida dela, tá? Ela vai aprender com o meio ambiente que ela está vivendo e com a cultura também. É por isso que nós falamos que a criança de 0 a 5 anos, ela reproduz comportamentos que ela vê em casa, que ela vê na escola, que ela vê na internet, que ela vê no vídeo, tá? Que ela vê na rua, ou seja, ela vê comportamentos, ela julga aqueles comportamentos legais, então ela vai reproduzir esses comportamentos. E isso faz parte do desenvolvimento humano como um todo. Por isso que é importante que na infância, na educação infantil, a criança ela brinque, jogos de regras, brincadeiras, tá? E nessas brincadeiras ela interaja umas com as outras, sempre trabalhando essa socialização,
regras, limites, para que ela consiga passar dessa etapa para a próxima de forma bem desenvolvida. Outro aspecto que ele traz, gente, é a frasezinha, né, uma citação que eu achei interessante, pesquisando o material para vocês, e vi essa citação e gostei demais, tá? Não tem autor, mas que diz o seguinte: a criança aprende na relação com o outro, ou seja, ela vai aprendendo ali, construindo, né, o conhecimento dela, se interagindo com outras pessoas. Isso que é de acordo com o socioconstrutivismo de Vygotsky, Piaget também. A criança ela vai aprender, tá, na relação com o outro e no exercício de imaginação. A criança, a percepção de uma criança é muito, ela ainda está sendo construída. A criança ela é palpável, ela tem que pegar, sentir, ver para saber o que é. Quando parte para o campo das abstrações, ela tem que transformar algo que é concreto em algo abstrato, vai ser mais complicado para ela. Por isso que, no trabalho na educação infantil, a criança aprende na relação com os outros, ela exercita a imaginação, porque se não tiver isso, não tem educação infantil, tá? Sem o brincar, sem a interação e sem o uso da imaginação, não se tem educação infantil de acordo com a BNCC, com o que as diretrizes da BNCC, elas apontam para o professor, tá bom? Dentro da BNCC também, gente, nós temos os 6 direitos de aprendizagem. E nessa aula de hoje, eu quero focar nisso, tá? Próxima aula, veremos os campos de experiências das crianças. Na última aula, veremos estratégias práticas de desenvolver a BNCC dentro da sala de aula. Aí vocês vão aprender a ver os portfólios, relatórios, ver a questão de atividades de jogos, canções, ok? Mas hoje, os direitos de aprendizagem é a nossa meta de aprendizado, o nosso objetivo, compreender esses 6 direitos. O primeiro direito de aprendizagem é o conviver. Lá na BNCC ela é bem clara, quando ela diz que a criança precisa conviver. E o que é esse conviver, Auri? É só existir com o outro? Não. O conviver, ele precisa estar em um espaço que a criança consiga ver o outro, tá? Partilhar com o outro e, de certa forma, ter experiências com a outra criança, com as outras pessoas no espaço, é conviver. O conviver dentro da sala de aula, na rotina, é o momento que a criança fica na roda, é o momento que a criança vai para o parquinho, que a criança vai para a fila, que a criança pede emprestado o coleguinha, tá? Que a criança discute com o coleguinha. Ela está convivendo, ela está percebendo que a sociedade em que ela... Só um minuto. Que a sociedade em que ela convive, que ela vive, que ela existe, ela precisa de relações humanas. Quem traz esse desenvolvimento, gente, é Vygotsky, quando ele afirma do interacionismo, que a pessoa, para poder se desenvolver de forma diferente, como eu digo assim, de forma mais integral, ela precisa de interagir com os outros, tá? Para Vygotsky, se nós não interagirmos uns com os outros, nós com certeza não teremos um bom desenvolvimento. Eis a importância do conviver dentro da sala de aula. O outro direito é o brincar. Como vocês viram, os eixos estruturantes, o brincar, tá? Ele também é um direito de aprendizagem da criança. O brincar, ele pode acontecer de diversas formas, tá? Ele pode acontecer na sala, na cantina, no recreio, na rua, enfim, o brincar, ele pode acontecer de várias formas, em diversos momentos, enfim, tá? O brincar, gente, ele traz o quê? Ele desenvolve na criança percepções de quem é ele, de onde ele vive, percepções que há regras têm que ser respeitadas, que existem limites. Ele pode descobrir profissões ali nas suas brincadeiras. Então, brincar livre. A ideia é que esse brincar seja livre. Depois, brincar de faz de conta, brincar de jogos de regras. Por quê? Isso, brincar livre. A criança vai desenvolver habilidades gerais, como conhecimento corporal, psicomotricidade, fortalecimento do tônus, tá? Equilíbrio, brincar livre. E explorar a imaginação. Já o faz de conta, puxando para a imaginação, a criança vai construir identidade ali dessa brincadeira. Ela constrói a identidade de quem é o pai, de quem é a mãe, de quem é professor, de quem é médico,
na brincadeira do faz de conta. Já os jogos de regras vai ajudar a criança a desenvolver limites sociais, limites pessoais, limites coletivos, porque isso é necessário para qualquer criança dentro de uma sala de aula e também fora dela, tá? Quem embasa, gente, o brincar é Montessori, e Piaget também, mas Montessori ela traz muito brincar como um trabalho. O trabalho que a criança tem de conhecer o mundo, de conhecer o seu espaço, para poder transformar esse espaço de forma que seja benéfica para essa criança e benéfica para as pessoas também que vivem ao seu redor. No entanto, que aquela perguntinha, o que você quer ser quando crescer, que profissão você admira mais e gostaria de exercer um dia, vai encaminhando a criança para ocupar esses papéis sociais e também ali trabalhar essa questão de disciplina, de limites, tá? De respeito, de uma relação mais harmoniosa socialmente falando, tá bom? O outro direito é o direito de participar, tá? Criança tem direito à participação, ou seja, o que é participar? Geralmente nós professores, nós temos uma atitude de decidir por algo ou por alguém, não é? Sala de aula, raramente nós levamos a criança a decidir com a gente. E isso, gente, se torna um pouquinho desconfortável a gente falar por isso, porque são várias realidades. Porém, existe algo que é bem diretivo, como a escola democrática e participativa. É a escola que é democrática e participativa, ou seja, como eu posso desenvolver esse direito de aprendizagem na minha sala de aula com a minha criança? Primeiro, tenho que saber que a criança tem que ter voz ativa, ela pode escolher, tá? ter esse poder de escolha, todas elas. Também, em vez da gente, professor, estar decidindo tudo o tempo todo, ela pode participar. Por exemplo, você apresenta 2 atividades. Gente, vocês querem começar primeiro pela a história com a pintura? A criança ela vai decidir, tá? Eu trabalho dessa forma, gente. Eu estruturo minha rotina, coloco minha rotina lá no meu painel. E tem crianças que, quando chega na etapa da atividade, ela não quer fazer atividade, ela não quer participar, ela quer brincar só. Brincar, pular, correr. Então, eu chamo ela para aquele momento, pois também é necessário ensinar limites e regras. E eu digo, fulano, você está brincando. Na nossa rotina agora, eu aponto para a rotina. É hora de fazer a tarefinha, fazer a atividade. Se você está brincando na hora da atividade, você está trocando, não é? Hora de atividade e você trocou porque quis brincar agora. Aí eu faço a troca. Ou seja, na hora que for a hora do recreio, do seu intervalo, que é para você brincar, se divertir, você vai ficar comigo terminando a atividade. A gente negocia. Na grande maioria das vezes, a criança volta a fazer a atividade porque sabe que eu estou negociando, ela está participando. E que se ela ficar na sala com o tio Auri fazendo a atividade, é porque ela quis, ela negociou, ela brincou antes para poder fazer a atividade depois. Então, são os direitos de participar. E quem traz essa fundamentação, gente, é o nosso Paulo Freire, certo? Com a pedagogia da autonomia de decisão, e também Lawrence Malagson, que fala sobre o protagonismo da criança. Paulo Freire defende essa percepção de um sujeito que tem autonomia, tá? Para suas decisões, suas reflexões, ao mesmo tempo que Malagson faz sobre o protagonismo. Essa criança é protagonista da sua própria história, do seu próprio saber, tá bom? Outro direito de aprendizagem é o explorar. O que é isso? O explorar é, dentro do trabalho do professor, usar os sentidos da criança para ela descobrir coisas novas. Diferentemente do que ela só ouvir você falando, porque na BNCC ela é bem clara, ela fala que a criança precisa experimentar, vivenciar, experienciar, explorar, certo? Então, a criança não é para ficar sentadinha até que ela mesmo não consegue, o próprio corpo, o próprio processo dela, o próprio processo
me foge a palavra, para o processo dela de crescimento, né, de maturação, desenvolvimento aí metabólico, requer essa inquietação, essa agitação, faz parte do desenvolvimento humano, tá? Ou seja, ela vai desenvolver essas percepções por meio de quê, gente? Simplesmente o movimento, a música, texturas, sons, elementos da natureza, tá? É muito, muito importante que para desenvolver esse direito, ou trabalhar esse direito, a criança tenha contato com a terra, explorar aquelas caixas de luz, descobrir o que é que tem, que se afunda ou não afunda, tamanho de bola. Ela explora, e nesse explorar ela descobre por ela mesma, claro, evidentemente, mas com a mediação de vocês, da gente, que é professor, ela descobre as diferenças, ela descobre as possibilidades, ela descobre os cheiros, descobre as texturas, descobre sabores, tamanhos, proporções. É muito incrível, porque quando há a garantia desses direitos, quando ela chega lá no primeiro e segundo ano, ela já tem uma base muito bem desenvolvida para poder, de fato, aí aprender o que se deve e o que o cérebro já está próprio para aprender no primeiro e no segundo ano, tá? Quem embasa, gente, esse explorar é Montessori novamente. Ela afirma que a mão é o instrumento da inteligência, é fazendo que nós aprendemos, é manuseando, é tocando, é experimentando, é explorando, que nós aprendemos, né? Quanto mais você explora, mais você toca, mais você sente o cheiro, mais você escuta os sons diversos, mais você tem contato com a terra, com as texturas, com as cores, você vai trabalhando o teu cérebro, vai estimulando para que ele aprenda muitas e muitas coisas e que a criança sinta prazer em descobrir algo e, por isso, desenvolver ali o seu conhecimento e as suas habilidades cognitivas, né? Muito bom. É um dos meus direitos de aprendizagem que eu estudo, que eu olho, que eu mais gosto, gente, é o explorar. Explorar é muito interessante porque ela se torna participativa desse processo. O outro é o expressar. Chega naquele momento que é uma realidade de muitos e muitos professores, de muitas e muitas escolas, de todas as etapas de ensino, que é a criança quieta, sentada, calada, não fala e não faz nada, tá? Tudo bem, até então, as estratégias que os professores têm de desenvolver a disciplina, mas será que está tudo bem mesmo? Na educação infantil não está. Na educação infantil, o próprio sistema de organização da didática, da disciplina, dos conhecimentos, da rotina de uma criança necessita de movimento, de expressar as emoções. Ou seja, o que é esse expressar? Permitir que a criança ela vá manifestando suas emoções, suas dúvidas, suas descobertas. A criança está chorando, você não pedir ela para parar de chorar, você não fazer ameaças de chorar, não ganha o presente, tá? Tipo, o que mais? Vocês não podem, dentro dessa questão do expressar-se, trabalhar essas... Então, o expressar-se, tá? Ele vai permitir que essa criança, ela manifeste as emoções. Eu preciso validar essas emoções. O choro, a dúvida. A criança está com dúvida, pergunta, o professor tem que validar essa dúvida, tá? Tem que validar essa expressão do que a criança está sentindo, dúvidas, medo, porque faz parte de uma descoberta dela, sem ameaças, sem chantagens, tá? Expressar é isso. Como é que a criança se expressa? Através da fala, do desenho, da dança, do choro, do riso. Tudo que é movimento expressivo, corpóreo, auditivo, tudo, gente. A criança vai se expressar por meio de tudo. Se ela está tão quieta, é uma expressão. Se ela está agitada, é outra expressão. Se ela chora, ela se expressa. Se ela ri, ela se expressa, tá? Então, quem fundamenta é o texto, né, das 100 linguagens de Malagasy, que eu vou mostrar para vocês depois, que traz justamente isso, que a criança tem 1001 formas de expressar o que sente, tá? E eu tenho que validar porque é um direito que ela tem. Outro ponto, que é o conhecer-se. O direito de aprendizagem da criança conhecer-se, de construir uma identidade pessoal e cultural. Quem é essa criança? Ela tem o direito de saber quem é ela, tá?
de entender o seu corpinho, de saber o que é cabeça, de saber a diferença da pele dela de outra criança e que a cor da pele não significa que alguém é melhor do que o outro. Tem que entender sobre os aspectos culturais, porque quando eu entendo da cultura do outro, eu passo a respeitá-la também. Então, quando eu falo de conhecer, isso é muito amplo, gente. É conhecer a si, sua identidade, quem eu sou, de qual família eu pertenço, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem são os meus familiares, tá? Você me pergunta, Auri, mas criança que não tem mãe, que não tem pai? Eu não estou me atentando, gente, a títulos, a funções. Eu quero que seja desenvolvido, de acordo com a BNCC, essa realidade que a família tem, que ela é uma criança, que ela tem um nome, que ela tem uma família, que ela mora em uma casa, que outras crianças moram em casas diferentes, têm família diferente, são pessoas diferentes. É isso que tem que ser feito, tá? Conhecer a si e conhecer o outro. Como atividade ele traz atividades com espelho, fotos da família, valorização do seu nome, sua história, atividade com a identidade, com o registro. Tudo isso é um direito de aprendizagem que a criança tem, o direito de conhecer-se, tá? E quem traz essa fundamentação é Henri Vallon, quando ele diz sobre a afetividade na construção do eu. Quando eu gosto de mim, a importância de se conhecer-se, tá? Crianças negras que a gente já viu, depois eu até posso encaminhar para vocês esse vídeo, de crianças negras que que veem como bela a boneca branca, mesmo diante de uma boneca negra também. Ou seja, ela, uma criança negra, de pele negra, ela não se reconhece bela na boneca, porque foi dado a um conceito histórico que o branco, a beleza é a branca, aquilo que é voltado para o branco. Essa criança, ela não se vê bela por isso. Então, a importância de se trabalhar o direito de conhecer-se a si, seu nome, identidade, sua história, sua família, tá? Para que essa criança, ela gere um vínculo afetivo, primeiramente na construção de si, que ela aceite-se como ela é e que ela consiga também aceitar o outro como ele é nas suas diferenças. Olha como isso é importante demais dentro do campo da educação, né? Principalmente da educação infantil. Algumas atividades e os direitos de aprendizagem que eu trouxe para vocês. No direito de conviver, que vocês viram que a criança conviver com o outro, com outras pessoas, algumas atividades que podem ser feitas, por exemplo, na hora da roda, em vez do professor ditar tudo, as crianças vão decidir juntas qual música vão cantar, ou quem vai ser o ajudante do dia. Ela está convivendo com os outros e percebendo que, assim como o outro, ela também tem o poder de escolha. E assim como o outro pode escolher, ela também respeita o que o outro escolhe, tá? Isso faz parte de conviver em grupo, que é um exemplo, tá? Lembra daquela atividadezinha que a criança escolhe o comprimento do dia, como vai entrar na sala? É sim uma atividade que desenvolve aí o direito de aprendizagem, garante o direito de aprendizagem de conviver, tá bom? O direito de brincar, criança tem que brincar, tá? Isso aqui é bem claro, né? Leve, sempre gosto de dizer isso para vocês, que deixa à vontade a criança no brincar livre. Leva caixas de papelão, leva lençóis velhos, potes plásticos, colheres de pau, enfim, deixem que a criança brinque livremente e nesse brincar ela vai começar a despertar a sua curiosidade para as possibilidades, tá bom? Como, por exemplo, o brincar de papelão, tá aqui, ó. Ela montou um cavalo, o brincar com o pano, brincou de teatro, brincou de onda, brincou de acampamento. Ela vai ter 1001 possibilidades de inventar, de criar. O brincar é isso, tá? Quando eu deixo aberto as possibilidades da criança criar. O direito de participar, gente. Vamos garantir o direito de participar. O direito de participar, ele acontece quando eu deixo a criança decidir também o processo de alguma coisa. Por exemplo, quando eu uso figuras para representar as atividades do dia, rotina, como lanche, hora do parquinho, hora da história. A gente pode estar fazendo com que uma criança, ela ajude a organizar a rotina de como vai ser naquele dia, ou que a criança apague um quadro, que a criança
ajude o coleguinha a pagar uma atividade, a criança empreste um brinquedo ao coleguinha. Tudo isso ela está participando daquele momento, daquela aula, certo? Sendo que ela vai desenvolver essa capacidade também de conviver e garantir o direito de participar. É um direito dela. Que, como exemplo, vocês podem observar uma rotina. Os cards, eu tenho esses cardzinhos, tá? Ela pode estar desenvolvendo ali o que ser feito primeiro, ou fazer a escolha do que ela precisa fazer primeiro, você organizar com ela. Isso é muito interessante. Aqui o exemplo, tá? Eu acho muito interessante, gente, esse material impresso em sala, porque ajuda bastante a criança a participar desse processo de conviver, tá? De conviver, de brincar, de participar da aula, garantindo assim os seus direitos. O outro é o explorar, tá? A própria sala de aula, ela já é um ambiente de exploração da criança. Porém, eu quero fazer uma aula diferente, que ela explore. Pode fazer uma caixa surpresa, tá? Ou uma bacia, mas se faz uma caixa surpresa que ela seja permanente. Dentro dessa caixa, tu vai alterando os elementos que tu vai colocando ali, como folhas secas, pedrinhas, enfim, tá? Vai ser aí a tua forma de ser, teu profissional. Você coloca e faz com que as crianças tenham esses experimentos, toquem, sintam o cheiro, sintam a textura, experimentem sabores. Pode fazer uma caixa surpresa por mês. Cada mês uma caixa surpresa com elementos novos dentro. É também uma forma de garantir esse explorar. Claro que aqui é bem superficial, tá, gente? Bem superficial, porque, como eu disse, a BNCC, ela não dá uma receita. Ela orienta, dá o norte, a bússola, e é você, professor, que vai desenvolver da melhor forma possível essa BNCC, esses direitos de aprendizagem, tá bom? E o expressar-se. O expressar-se sempre vai ser, gente, primeiramente a criança conhecer a si, tá? O expressar-se vai vir sempre com conhecer a si, por quê? Porque trabalha ela primeiro para trabalhar o outro. Atividades com espelho, para que as crianças façam cara de alegria, de tristeza, de sono. Tem até a música Cara de Quê? Acho que é um grupo musical chamado Coração Palpita, que trabalha isso. Então, o direito de expressar-se também. Desenhar como se sente é uma das ferramentas que a gente pode utilizar em sala de aula, está sempre utilizando como garantia do direito da criança de estar desenvolvendo ali as suas expressões. E, por último, conhecer-se, pessoal. Conhecer-se. A criança, ela vai precisar, como eu havia discutido com vocês, de garantir esse direito. Como que eu posso fazer? Primeiramente, você pode ter sempre ali uma foto, um desenho da família, pode pendurar no varal, numa altura que eles tenham acesso, tá? Construir árvores genealógicas, construir memorial da família, tá? Para que elas vejam a diferença das famílias, diferença das estruturas das casas, diferenças da cor da pele, enfim, e ela respeite essas diferenças, tá? Então, assim, gente, hoje foi só essa parte da BNCC, porque os direitos de aprendizagem e os dois eixos, eles são fundamentais para o professor entender a BNCC na educação infantil, tá? Na educação infantil, nós não temos história, geografia, português, matemática, disciplinas, igual tem nas outras etapas. São campos de experiências, e esses campos de experiências nós vamos estudar na próxima aula. O que são esses campos de experiências? Porque todo plano de aula, toda vivência, toda experiência, todo direito de aprendizagem garantido de uma criança precisa estar dentro dos dois eixos principais, tá? Que embasam tudo, que é o brincar e as interações, e também precisa estar dentro dos campos de experiência, ok? É como se o campo de experiência fosse uma disciplina, mas não é, tá? Na educação infantil, a criança vai vivenciar, experimentar, ter experiências, garantindo seus direitos de aprendizagem e também fazendo valer os eixos estruturantes, que é o brincar e interagir, que eu coloquei brincadeira, interação, brincação. E também trabalhar os campos de experiências, certo? E os campos de experiências fica para a nossa próxima aula, tá? Muito obrigado pela presença de vocês.
Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, essa apresentação teórica da BNCC. É importante a gente conhecer a BNCC, de onde você está atuando, nas etapas que vocês estão atuando, tá bom? Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.